Graça e paz para aqueles que chegaram após. Convido aqui o pastor Rivelino. Amém? Aquela piada, ó, todo mundo andando para trás. Por que o cachorro não entrou na igreja? Porque a porta está fechada, olha lá. Tem um cachorro lá na porta. Ó, literalmente aí, ó. Os diáconos estão ligados, né? Receber com muito carinho, pastor Rivelino, amém? Fique à vontade. Boa noite, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor. Amém? É muito bom estar aqui novamente com os irmãos. Alegre por poder compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. Obrigado, pastor Alex, pelo convite feito. E esse convite eu acho que já está há um tempo, não é? Tem um tempo. E foi possível, mas a gente fez uma troca, porque em breve ele também estará lá, né? E não durante a semana, nós, na Nova Peniel da Tijuca, temos um culto durante a semana, mas ele é somente online. Nós estamos concentrando nossos cultos no dia de domingo, pela manhã, às 10h30 e às 18 horas. Não estou falando na live para concorrer, não, tá bom? Pode ficar aqui tranquilamente. Meus irmãos, é sempre bom falar da palavra do Senhor. Só tem um vento aqui que está chegando aqui. Não, mas tudo bem, não tem problema, é só me preparar aqui no vento. Tem problema. E aquilo que me foi pedido nessa noite, e os irmãos estão estudando diferentes faces dos mandamentos recíprocos, né? E a mim foi dada a missão, e missão dada é missão cumprida. Eu espero que seja cumprida. Não, eu espero que seja curta, os irmãos não fiquem preocupados com o avançar. Só se eu me empolgar, mas eu já estou empolgado, né? Essa canção, eu não conhecia essa canção, e é uma canção muito bonita do Espírito Santo. Eu quero que os irmãos estejam atentos à palavra do Senhor, diante de que aquilo que eu falar deve ser segundo a palavra do Senhor. Esteja seguindo, não acredite em tudo que eu falo, se não for dentro da palavra do Senhor mesmo, tá bom? Então, fique com a sua Bíblia aberta, acompanhe cada passo que a gente estiver dando acerca da palavra do Senhor. Existe um ditado popular, e os irmãos vão me ajudar: manda quem pode, obedece, mas não é assim não. Manda quem pode, obedece quem é servo do Senhor, né? Porque manda quem pode, Deus pode. A gente diz, Ele é poderoso, e nós, como servos do Senhor, obedecemos. Daí podemos receber os mandamentos do Senhor de forma agradável. Agradável porque, primeiro, somos servos e obedecemos. Amém? Isso. Segundo, porque a gente sabe qual é a vontade de Deus e sabe que ela é boa, perfeita e agradável. O próprio apóstolo Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da sua mente. Não é isso que está falando lá? E para que você conheça qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, isso é muito bom, saber que estamos aqui como servos do Senhor, todos nós, né? Pastores, irmãos, líderes, diáconos, todos nós somos servos do Senhor. E o nosso desejo, diante dos mandamentos recíprocos, é que sejamos participantes de tudo isso. E isso é uma grande missão da igreja e uma alegria para todos aqueles que reconhecem a vontade do Senhor maravilhosa. E foi-me dada a oportunidade, eu quero ler dentro do texto que me foi dado em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Por favor, abra sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia aberta, você que vai acompanhar também na tela aqui. A minha versão não é a Almeida Corrigida Fiel, é a Almeida atualizada. Não sei se tem como trocar, mas não tem problema não, porque a palavra de Deus é apenas que eu vou usar palavras aqui e não estarão semelhantes ali. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11.
Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos. Consolai, não é isso que está escrito? Não? Pois uns aos outros e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. É importante vermos, irmãos, dentro do contexto desta exortação paulina aos Tessalonicenses, precisamos entender a igreja de Tessalônica. Essa igreja recebe uma carta com muitos elogios da parte do apóstolo Paulo. E já no primeiro capítulo, versículo 3, ele fala uma coisa muito bela e que eu quero poder falar dos irmãos também, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Que palavra excelente poder ouvir do apóstolo Paulo, aquela igreja está recebendo, e nós também, em nome de Jesus, pegue esta palavra e transfira para esta igreja aqui também. Uma igreja que a gente pode recordar da fé, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor. Então há muito que lembrar desta igreja aqui. Assim também Paulo vai falar à igreja em Tessalônica. Essa igreja, o processo de evangelização dessa igreja começa ali quando Paulo ouve: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo, obedecendo à voz do Senhor, passa a Macedônia. E ali ele encontra Lídia, vendedora de púrpuras. Nós conhecemos a história, ela vai se converter. Depois, eles chegam na cidade e uma mulher os persegue, dizendo: esses aqui são os que vieram falar, pregar e tal. E ela perturbou tanto que Paulo repreende e expulsa aquele espírito maligno dela. Havia homens que ganhavam dinheiro porque ela trabalhava como adivinha. E aí juntaram Paulo e Silas, eles foram presos. E eles presos tiveram aquela experiência que todos nós, que já lemos a palavra do Senhor, paramos e somos abençoados. Eles estavam presos e estavam ali cantando e orando, e aquele lugar se moveu de tal forma que as cadeias foram abertas. As cadeias abertas ali, o carcereiro tenta se matar, mas Paulo diz: não, a gente está aqui. O carcereiro e a família dele é salva. Então veja as maravilhas que estão acontecendo, mas vai chegar nessa igreja. Porque logo depois dali eles vão para Tessalônica, pregam o evangelho. Pelo menos um mês a gente sabe que eles estavam passando lá, pregando o evangelho. E por que eu estou contando tudo isso? É porque a igreja de Cristo, ela tem uma história. Ela não começou nem comigo, nem com qualquer um de nós aqui. A história da igreja, ela vem de muitos anos e de muita luta e vitória. Difundir o evangelho, espalhar este evangelho por todo este mundo, falando da salvação, falando da pregação desse evangelho como nós fazemos, é aquilo que toda uma história pode ser contada para chegar até aqui. Porque a gente precisa ler a palavra de Paulo aos Tessalonicenses, mas precisa entender que há uma história para que chegasse ali. E essa história é uma história maravilhosa na condução do Senhor. E aí a gente entende que, não começando na gente, nós vamos valorizar essa igreja do Senhor, que veio muito antes de nós. Isso é maravilhoso. Mas uma vez pregado o evangelho, a gente, crente em Jesus, a gente se reúne. E aí começa uma nova fase. Sabe, aquela fase que você não ia na igreja, porque você não ligava para as coisas de Deus. Agora você, como nova criatura, liga para as coisas de Deus. E agora você vai e se reúne com seus irmãos. E não é apenas de pregar o evangelho que a gente vai, de pregar o evangelho para a conversão, de que a gente vai viver. Vamos viver de mais elementos.
porque a gente vai ter que permanecer unido. Não há melhor estratégia para um tempo de lutas e vitórias, como a própria igreja sempre teve ao longo da sua história, e também é dessa igreja aqui, não é diferente, essa igreja tem lutas e tem vitórias. Então não é diferente que a gente vá passando a nossa história em mente e possa perceber o privilégio que é estarmos participando dessa história hoje, coisas que lá no futuro vão falar de nós, Jesus Cristo não voltando, mas estarão falando da gente. Olha, lembra no tempo de 2020? A gente estava no meio da pandemia, mas a gente estava junto. A gente estava pregando o evangelho nas redes sociais, eu nem sei que rede vai ter mais lá para frente, né? Nem vai ter mais celular, a gente vai apertar assim na cabeça e vai falar com a pessoa. Já tem, a propósito, né? Já tem celular que você bota dentro da sua cabeça, né? Tem uma amiga minha, uma colega que estava fazendo o curso de Libras, eu estava estudando Libras, e ela usa um aparelho coclear. E ela tem um sistema que liga o celular direto nesse aparelho. Então ela atende e ouve a voz dentro da cabeça dela. Aí ela fala que às vezes ela está em casa chateada, não quer falar com as pessoas, ela põe a televisão sintonizada nesse aparelho, e ela ouve direto a televisão, sem som nenhum para os outros, mas para ela está ali ouvindo. Então já tem essa tecnologia. Daqui a pouco está chegando aí. Daqui a pouco os irmãos vão sair do templo para atender o telefone, vão só apertar assim. Oi, estou aqui, estou no culto, tá? Depois eu vou. Aí vira assim, né? Vamos chegar a esse ponto. Mas é importante que nós entendamos essa história de Tessalônica para entendermos o contexto desse texto que acabamos de ler. Na Bíblia, a igreja é comparada a muitas coisas. Uma das coisas que a igreja é comparada é um corpo, cujo cabeça é o Senhor Jesus. Cada um de nós, cada convertido, é um membro deste corpo. Também somos chamados de lavoura. Somos chamados de ramos, árvores, que dão fruto, cujo crescimento o Senhor dá. Mas há uma outra comparação que nós temos, que eu quero trazer para vocês, que é uma construção. Nessa construção já temos a pedra fundamental dela, aqui chamada pedra de esquina, o alicerce. E o alicerce dessa construção é o Senhor Jesus. Vamos explorar então, dentro dessa comparação da construção, como nós podemos entender a edificação. A igreja que fui membro em Nova Iguaçu, passei minha adolescência, onde conheci minha amada esposa, né? E Deus me chamou para essa obra maravilhosa, de estar com ela já há 27 anos. E ali convivemos na nossa adolescência com uma igreja em obra. Então a gente acabou aprendendo as coisas da obra, o ferro, o vergalhão, fazer a armação, o cimento, 3x1, 7x1, 10x1, essas coisas que a gente vai vendo, né, os pedreiros fazendo, o auxiliar de pedreiro, o servente e tantas outras coisas. E a gente vai vendo as diferentes coisas que se relacionam com uma construção, o assentar de tijolos, a linha para manter os tijolos alinhados, o prumo e tantas outras ferramentas usadas. E quando a gente fala de construção, nos vem à mente uma passagem de Jesus, porque Jesus também contou sobre uma casa, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, e ele estava dizendo que essa casa foi construída na rocha, isto é, o alicerce dela era rocha, e essa casa resistiu durante a tempestade, durante o tempo ruim, e houve uma outra casa construída sobre areia, e ali Jesus
vai nos fazer considerar o nosso primeiro nível da construção. Que nível é esse? É onde a gente vai começar a nossa construção. E ele diz: comecemos a nossa construção sobre a rocha. E quem é a rocha? A rocha é Cristo. É aí que a gente começa. Toda a igreja começou aí. A igreja começou aí. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, levou nossos pecados, depois morto, ressuscitou, e agora Senhor da igreja, salvando vidas, né? Através de homens e mulheres pregando o evangelho. Ele tem todo o direito de ser o princípio da nossa construção. Porque se vamos edificar, precisamos de um fundamento primeiro. Não deixe passar esse fundamento. Porque senão qualquer relacionamento será superficial. Qualquer relacionamento sem o fundamento de Jesus se tornará amizade, e amizades muitas vezes frustrantes. Sabe por quê? Porque quando há qualquer diferença entre os participantes dessa construção, entre as partes dessa construção, a gente se volta para o alicerce. A gente vai olhar para novamente a base, e se tiver que destruir e fazer de novo, a base é sólida, não precisará ser destruída, e nem vai ser destruída. A base que a gente tem, ela é sólida mesmo, e isso é maravilhoso. É isso que vai sendo construído através de cada um de nós. Irmãos, a gente não tem dúvidas de que estamos firmados nessa rocha. Mas e a casa? Como é que ela é por dentro? É uma casa com bom gosto? Eu sempre brinco com uma igreja que eu passava lá em Nova Iguaçu, e a igreja era rosa por fora e verde por fora e rosa por dentro. Um verde assim escuro e rosa por dentro. Aquele rosa chamava atenção, meu irmão. Eu passava de longe e via aquela igreja verde e rosa. Não é a Mangueira ali, não é o prédio da Mangueira, não, mas era verde e rosa. Então, aí eu fico brincando que os irmãos se reuniram, não, acho que está demais. Aí eles pintaram de marrom por fora e verde por dentro. Aí virou um kiwi. E quase não chamou a atenção, a igreja era marrom. Hoje a igreja está bem, botaram pastilhas, né, botaram outra coisa. Mas eu fico imaginando o povo se reunindo para discutir como é que seria a beleza desse lugar. Não, eu acho que verde e rosa é muito lindo, eu acho lindo. Né? A sua casa, quais são as cores das paredes? A gente comprou uma casa em Nova Iguaçu, as paredes eram rosa e os portais todos verdes. Aí meu pai já pintou, botou outra cor. Porque botando outra cor já muda o ambiente, né? Às vezes as pessoas têm um gosto por cor bastante peculiar, né? Eu gosto de roxo e lilás. Então é um gosto que eu tenho. Eu sei que você pode gostar de outras cores. Eu não gosto de branco, por exemplo. Né? Já vai a dica aí para o dia do meu aniversário, que os irmãos quiserem, né, a me abençoar com alguma coisa. Né? Vocês podem me mandar uma bonita camisa, menos branca. Menos branca, que eu não uso branco, uma questão assim da minha religião. Eu não permito. Não, eu não gosto da cor branca. Mas nada pessoal, você pode me dar roxo e lilás, que eu amo essa cor. Não, eu adoro essa cor, está tudo muito bem com essa cor. Mas veja bem, nessa construção, os tijolos vão sendo colocados. Tijolos é uma versão agora, né, da construção de agora. Antigamente eram pedras. E as pedras vão sendo colocadas, pedras que não eram encaixáveis, elas vão se encaixar, porque o pedreiro vai lapidar essas pedras. Não sei se vocês já viram, quando cortam as pedras, ou quando cortam aquelas pedras de mármore, eles vão botando cunhas, vão furando, até que aquela pedra ela é cortada, e depois ela é cortada de forma assim, perfeita. É assim na construção da igreja do Senhor. Vamos sendo lapidados e vamos nos encaixando uns com os outros. Porque esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que a gente vá se encaixando.
E nessa construção, o Espírito Santo, ele é responsável por toda essa estética da igreja, dessa casa maravilhosa que somos nós. Ele vai embelezar esse lugar. Ele vai trabalhar em nós o fruto do Espírito na nossa vida, tornando essa casa bonita, os dons do Espírito Santo sendo usados, dando fluidez nessa beleza. Agora, o aspecto do texto que nós lemos em Tessalonicenses diz: edifiquem-se uns aos outros. Essa é a bênção que Deus nos deu de sermos participantes, não apenas trazendo pedras novas, acolhendo novas pedras aqui, mas também embelezando a vida do outro. Podemos embelezar a vida do outro. Edificar a vida de outra pessoa é cooperar com a beleza dela. Agora você vai fazer um exercício. Você vai reparar nas pessoas ao seu redor e veja o quão belas elas são. Pode olhar, não pode tocar. Pode olhar para a beleza dessas pessoas. Não são bonitas? Se ela não estiver muito bonita, é porque você não está participando da beleza dessa pessoa. Eu recebo muita participação, por isso que eu sou essa pessoa bela, segundo as palavras da minha esposa. Talvez o pastor Alex também, né? Seja essa pessoa bela. E você? Nós cooperamos com a beleza do outro, porque recebemos um mandamento e nos esforçamos em fazer. Que mandamento é esse? Edifiquem-se uns aos outros. Paulo vai falar aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Diz assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulos antes, na carta aos Coríntios, Paulo estava falando dos dons, lembra? Capítulo 13, ele fala do amor. 1 Coríntios 13. Ele está falando antes dos dons, da importância. E agora ele vai completar, falando sobre isso, fazendo esse resumo. E eu destaco na própria palavra de Paulo aqui, agora aos Coríntios, primeiro, uma igreja reunida. Quando vocês se reúnem. Quando vocês se reúnem. Irmãos, existem aspectos que acontecem quando estamos reunidos e que ninguém pode desprezar. Ninguém pode vir prestar o culto individual somente para você. Não é a gente apenas estar aqui no mesmo lugar. Se a gente olhar para os relatos da igreja, a partir do livro de Atos, a gente vai ver, e nas próprias cartas apostólicas, a gente vai ver que a igreja estava reunida e fazia diferença quando estava reunida. Irmãos, é importante estarmos reunidos. Quando vocês se reúnem, cada um de vocês, há uma responsabilidade. Paulo agora vai colocar uma responsabilidade individual, uma participação individual. Eu não espero o outro. Eu não espero o outro adorar. Eu não espero o outro ser cheio. Sou eu. Eu me coloco como primeiro. Claro que somos seres individuais, né? Deus trabalha nessa individualidade. Somos salvos individualmente. Mas a igreja, ela é coletiva. Ela é a reunião dos salvos. O autor de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns. E ainda vai dizer que esta reunião é para nos encorajarmos uns aos outros. Eu sempre falo nesse tempo da pandemia, que quando a igreja está aqui mesmo em menor número, e nós podemos ver as pessoas aqui, isso me encoraja em saber que eu não estou sozinho. Meu irmão, é decepcionante saber que você está sozinho em algum empreendimento
que tem milhões e milhões de pessoas trabalhando. Pense você estar num lugar onde há milhões de pessoas trabalhando, mas você se sente sozinho. Esse lugar não pode ser a igreja do Senhor. Nós temos nosso trabalho individual, sim, Deus colocou dons e talentos em cada um de nós, mas eles servem para encorajamento da vida do outro. Sim, você precisa do outro. Você pode ser forte, você pode ser robusto, pode ter saúde, você precisa dos outros. Quem fez isso? Não fui eu nem o pastor Alex, foi Deus que fez assim. Alguns querem profetizar, falar em línguas, interpretar, fazer todas as coisas. Paulo vai dizer, é todo mundo isso, é todo mundo aquilo? Não, calma. Deus é sábio. Deus coloca um dom aqui, outro ali. Aí você depende dele e ela depende de você. Isso é maravilhoso. Não estamos aqui para concorrer. Não estamos aqui para concorrer com ninguém. Eu falo 4 línguas estranhas, Libra, interpreto bula de remédio, letra de médico. Esse é poderoso, meu irmão. Interpretar letra de médico é pior do que língua. Tem a língua estranha, a língua esquisita, tem todo tipo de língua. A gente não está falando de concorrência na casa do Senhor, que falem em línguas, que profetizem, mas que edifiquem uns aos outros. Fazemos isso por edificação. É a igreja reunida, é a participação individual, cada crente participando. Meu irmão, não se esqueça do seu outro irmão. Eu sempre comento com os dirigentes de culto e os irmãos que vão trabalhar com o louvor, para evitar falar uma determinada coisa. Eu sei que as pessoas às vezes acabam falando, mas a gente tem por hábito de dizer assim, olha, você entrou aqui, esqueça seu irmão, pense só você e Deus. Não faça isso. Quando a gente entra aqui é que a gente lembra do irmão mesmo. Quando a gente entra aqui é que a gente vê o irmão e compartilha do sofrimento. Aqui não é o lugar dos mais santos e dos perfeitos, dos que não passam problemas. Aqui é o lugar de quem realmente tem problema, mas de quem se rendeu aos pés do Senhor e disse, Senhor, meus problemas estão com o Senhor. Eu sofro, eu posso sofrer dores, eu posso sofrer tristeza, mas essas coisas não me desanimam. E eu, com essa postura, nesse posicionamento, animo o meu outro irmão, que talvez esteja passando por um problema até menor do que o meu, um sofrimento muito menor do que o meu. Às vezes a gente está reclamando, como a gente diz, de barriga cheia, e a gente não vê, porque é óbvio, o sofrimento ruim é o meu, o do outro não é tanto. Mas estamos aqui, irmãos, nessa terra, aprendendo o valor de uma alma. Você quer se enveredar no caminho missionário? Você precisa entender o valor de uma alma, para entender o valor do sacrifício de Jesus por todos. E como é que se entende o valor de uma alma? Estando perto daqueles que sofrem, estando perto daqueles que estão com momentos alegres, como os irmãos que estavam aniversariando. Mas as palavras do apóstolo Paulo no texto, vocês se reúnem, cada um trazendo algo, mas tudo que fazemos é a abrangência daquilo que a gente faz, é a abrangência dessa igreja, dessa obra da edificação. Essa igreja reunida, tudo que ela faz é para o Senhor. Mas também, nada do que essa igreja faz pode ser desperdiçado. Nada faz aqui por desperdício, tudo tem proveito para o próximo. Tudo que a gente deve fazer para o próximo. Vamos embelezar aqui, vamos botar uma luz, vamos fazer alguma coisa, é para o bem do outro, é pensando no outro. Vamos fazer assim, é para o bem do outro. Vamos orar, é para o bem do outro. Aqui não tem oração contrária, né? Ninguém ora para o mal do outro.
ou para o bem do outro contra a vontade de Deus. Não existe isso no reino de Deus. O que a gente tem é gente percebendo que tudo, meus irmãos, é tudo mesmo, tudo que você faz, não só o que você faz aqui na igreja, tudo serve para a edificação do seu irmão. O seu caráter, o seu comportamento, como você é na sua casa, aquilo que os seus vizinhos ouvem, que sai da sua janela, como você é na escola, no trabalho, tudo isso, essa é uma vida abrangente. Edificai-vos uns aos outros, significa que a gente vai perceber que temos uma vida que pode mudar, transformar o mundo. Nas redes sociais a gente pode entender a amplitude das coisas, não é? Você escreve um negócio, daqui a pouco você está fazendo um vídeo, está postando, aí vem alguém lá de não sei onde, do Japão assistindo, né? E a gente ainda estava perguntando há alguns anos atrás como é que a gente conseguiria alcançar o mundo todo. Pergunte aos grandes tops do YouTube com seus milhões. Aquele vídeo do Gangnam Style tinha 50 bilhões, sei lá, né? Tinha um maior número de views, 10 bilhões de views. Um vídeo visto por bilhões de pessoas. Agora o governo quer colocar internet na tribo indígena. A gente tem que estar lá pregando o evangelho também. Eles estão vendo lá o culto da Daniel Rio Comprido. Também deixa eu ver um culto aqui no dia de quinta-feira. E estão vendo aqui o pastor Alex, está vendo o louvor aqui. E se converte, está lá no Alto Xingu, está lá. E a gente estava pensando como é que a gente vai fazer. Deus já tinha um plano. O que a gente tem que fazer é aprender a estar aqui de tal forma que as nossas vidas edifiquem uns aos outros. E o resultado disso, o próprio apóstolo Paulo vai dizer, é que tudo isso para a edificação da igreja. Então o resultado dessa igreja reunida, onde cada um individualmente participa, e essa participação abrange tudo e todos, vai chegar no resultado que é a edificação. Irmãos, vida espiritual é vida coletiva também. Vida espiritual não é só vida você e Deus. Eu vou para o monte, eu vou me preparar, eu faço tudo, mas na hora que está reunido, você não consegue edificar o seu irmão ou a sua irmã. Há um problema que você precisa resolver. O problema não é querer ser espiritual, buscar a presença de Deus, esse não é o problema. O problema é que tudo isso, para ser cheio do Espírito Santo, é para compartilhar com o irmão. Não é para alcançar ou galgar os cargos elevados na igreja. Nem tem cargo elevado na igreja. Nem tem isso. Somos todos iguais diante do Senhor. Pecamos e se nos arrependermos, serão as mesmas consequências para qualquer pessoa. Todos precisamos nos arrepender. Mas nós estamos aqui exatamente para edificar a vida do outro, para que naquele tempo que Deus já preparou para estarmos juntos diante do Senhor, a gente tenha do que se alegrar, porque foi bênção para a vida do outro. Às vezes a gente diz, eu não tenho o que fazer. Como é que eu vou? Eu não sei fazer nada, eu não sei cantar, não sei. Porque a gente olha para essas coisas aqui, né? É óbvio que tem gente que sabe cantar, gente que sabe tocar, gente que recebeu outros tipos de talentos e dons. Mas como nós podemos contribuir com essa pessoa? Quantas vezes você perguntou a ela o que ela faz? Isso é prática da igreja. Meu irmão, minha irmã, nós como pastores, normalmente nós conversamos com as pessoas, sabemos do que elas fazem, o trabalho que elas exercem. Às vezes até a gente está procurando um determinado tipo de serviço e tem um irmão da igreja, uma irmã da igreja que faz, ou que fazia. Pastor, já não faço há tanto tempo isso. Mas, minha irmã, vou pedir para a irmã voltar a fazer, ou meu irmão voltar a fazer. Por quê? Por causa dele? Só não, por causa do corpo. Porque a gente sempre pensa no corpo, na abrangência que tudo a gente faz para a edificação do corpo.
Porque, meu irmão, você forte, o outro irmão forte, a outra irmã forte, faz uma igreja forte. E se algum cair, a gente vai levantar, a gente vai sustentar. Às vezes a gente se depara com pessoas com tamanha santidade, que ela busca o afastamento dos irmãos. Ninguém que tenha entendido o propósito da santidade na igreja de Cristo pode se afastar do outro, que também é parte dessa igreja, porque isso damos o nome de cooperação. Somos cooperadores. A Bíblia já nos alertava, haveriam irmãos novos, haveria irmãos maduros, mas a palavra diz que os maduros devem ajudar os novos, e todos vão estar diante do Senhor naquele grande dia. Meus irmãos, a palavra se conclui nessa noite, porque a gente precisa entender a promessa de estarmos juntos diante de Deus, louvando, adorando a Ele eternamente, é promessa para a igreja. Não queira buscar essa promessa sozinho. Se alegre de estar se preparando para esse grande dia do Senhor Jesus, cooperando com os outros, edificando outras vidas também através da sua vida. Perceba e valorize o plano que Deus realizou de fazer com que cada um de nós sejamos cooperadores, edificadores uns dos outros, para que essa igreja cresça. É assim a obra do Espírito Santo. Alguns gostam muito do Espírito Santo místico, onde ele faz coisas independente das pessoas. Mas isso é um outro tipo de religião, que quer ver as coisas se movendo. A igreja de Cristo, o Espírito Santo usa pessoas. Era melhor que o Espírito Santo levitasse esse copo e todo mundo ia ficar maravilhado. Mas ele deixa esse copo e alguém vai vir e encher e cooperar com o pastor que vai beber a água. É cooperação. E aí a gente diz, não, mas isso é natural. Que natural o quê, rapaz? A vida não é natural não. Esse negócio de dormir e acordar não é mole não, rapaz. E tem o pessoal aí que dorme, que você pensa, isso aí não vai acordar não, que está fazendo uns barulhos estranhos. Não vou dizer que eu faço não, porque eu não vejo, né? Quando eu estou dormindo eu não vejo. Minha esposa diz que às vezes eu incomodo ela, mas, né, eu estou tendo experiências ali, né, na minha mente. Rapaz, esse negócio de coração bater, nosso organismo tem sistemas automáticos, autônomos, né, que a gente chama. Coração bate, simplesmente isso. Coração bate, você só percebe no dia que ele não bate. Quer dizer, que ele não bate certo. Começa, ei, calma aí, está acontecendo alguma coisa aqui. Aí você pensa bem e consegue controlar seu coração. Não, ele é autônomo. Meu irmão, cuida dele, a propósito, porque ele está batendo aí, sabe, 80 anos. Quantas vezes o coração já bateu? O coração bate 80, 90, às vezes quando você está fazendo exercício, 120 vezes por minuto. Olha só, esse coração. Isso a vida inteira. Jovem, aproveita que o coração está novo. Adulto, calma aí, vai trabalhando esse coração aí, não deixa as artérias entupir não. Idosos, terceira idade, vamos trabalhar esse coração aí, para não parar. E a gente, como é que a gente consegue conviver? Se dentro de nós já há coisas que a gente não tem controle. A gente precisa ajudar o outro nessas coisas. Quando o nosso coração tem problema, a gente procura o cardiologista, né? Ele sabe, entende do coração e vai trabalhar para que o seu coração volte a bater de forma correta. Tem que ser uma ajuda externa. Meu irmão, minha irmã, nós temos ajudas externas. Elas estão na vida do outro irmão.
Seu irmão está aí para te ajudar. Mas não é para te ajudar emprestando dinheiro só, não, né? Ô, meu irmão, que bom. Me empresta aí. Não é isso, não. Bom, se quiser emprestar, tudo bem. Não é você dar, não empresta não, tá bom? Mas não é para isso, é para mínimas coisas. Sabe quando você olha para a pessoa e vê a pessoa triste? E aí você passa por ela, coloca a mão no ombro ou dá um soquinho, né? Dá uma cotoveladinha e diz: olha, eu estou orando por você. Você não sabe o bem que você fez. Você não sabe o bem que você fez. E Deus é craque em acordar a gente de madrugada lembrando do irmão. Rapaz, eu podia lembrar de outra coisa, né? Do irmão, mas 3 horas da manhã eu estou lembrando do pastor Alex para orar por ele. Ai, Deus, que é isso? É edificação. Tem que se jogar nessa edificação mesmo. Sabe? De lembrar, Deus quer usar você para abençoar a vida de outro. Essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Uma outra imagem, e eu deixo para os irmãos, é de que nós somos um exército. Mas um bom soldado não pode deixar o outro soldado no campo da batalha sozinho. Somos um exército para ir avante. E se alguém estiver ferido, a gente vai socorrer. É a gente que vai ter que fazer. Não adianta deixar o soldado ferido para o inimigo tomar conta. O inimigo vai acabar com a vida dele. O soldado ferido, ele é cercado de outros soldados que o levam, que o carregam. É assim a igreja de Cristo. Isso é edificar, é conseguir carregar aquele irmão ferido. A gente vai lutar junto. Mas nunca esqueça que nenhum tijolo, nenhuma pedra é maior do que o fundamento. E o nosso fundamento é Cristo. Ele é o alicerce dessa nossa obra. E nós, crentes dedicados, cooperadores que nós somos, edificadores por natureza de Cristo, nós somos assim. Não acredite que você está servindo ao Senhor sem primeiro contribuir com um serviço de amor para com seu irmão. Servir a Cristo é também servir ao seu irmão. É uma das coisas mais difíceis de aprender. É como servir aos irmãos. Pastor, como é que eu sirvo aos meus irmãos? Só a vida demonstra isso. Uma vida de interesse na vida do irmão vai fazer isso. E o meu convite para cada um aqui nessa noite é que realmente mergulhe profundo na edificação de uns para com os outros. Irmãos, Deus nos prometeu um lugar, um lar. Jesus disse: vou preparar-vos um lugar. Não é só para mim, é para toda a igreja. O nosso lar, alguns têm essa ideia, né, que no céu vai ter uma casinha assim mais bonitinha, a outra, né? Eu não sei o que são os galardões, não me pergunte. Mas o que eu sei é o seguinte, que o nosso lar é o mesmo. Deus prometeu a mesma coisa para todos nós. É isso que eu vejo na Bíblia, Deus prometeu a mesma coisa. A gente vive debaixo das mesmas promessas. Não tem promessa só para o pastor Rivelino, não. Tem promessa para todo aquele que serve a Cristo. E uma das bênçãos que você pode sair daqui refletindo é a bênção de edificar a vida do seu irmão. E também permitir que ele edifique sua vida. Ninguém é tão humilde e simples que não possa ser edificação para a sua vida. Não são só os grandes homens e mulheres de Deus que edificam a nossa vida. São pessoas simples, muitas vezes, que chegam com palavras, com atitudes muito mais nobres. Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais, nosso ouvido espiritual atento, para perceber essa obra e não desprezar a edificação do outro irmão. Façamos assim, e nós estaremos obedecendo ao Senhor, obedecendo aos mandamentos recíprocos, sabendo e fazendo assim uma vida, edificando a vida do outro irmão.
Eu quero convidar você a orar juntamente comigo, porque eu também preciso ser um pastor que edifique. Sabe, às vezes sobrevém em nós um espírito de crítica, não só como pastores, mas digo como cristão mesmo, de criticar. Nós criticamos, como se a crítica fosse edificação. Edificação em amor é outra coisa. A crítica, às vezes, ela vem num desconforto, porque o outro não é como você, ou não faz o que você faz. Se deixe ser levado pelo Espírito Santo para esse ambiente da edificação mútua. Edificai-vos uns aos outros. Não deixe o seu pastor sem edificação da sua vida. Não busque só que ele edifique você, também edifique a vida do seu pastor. Às vezes a gente vai se sentindo isolado, porque as pessoas vão sendo edificadas por aquilo que falamos, por aquilo que pregamos, por aquilo que vivemos, mas as pessoas, elas, não quero atrapalhar, não pode vir atrapalhar, não vai atrapalhar, não. Eu quero ser edificado, meu irmão, eu não tenho todos os dons, eu não falo todas as línguas, eu preciso da minha igreja, eu preciso dos meus irmãos, e eu digo minha igreja, não a igreja Peniel, mas a igreja do Senhor, que fazemos parte, eu preciso. Você já se deparou com uma situação que você está em outro lugar e Deus te levar a falar com alguém que você nem conhece naquele lugar? Já aconteceu isso? Aí você fica sem graça, e quando vê um irmão em Cristo, que Deus está usando você para falar com ele, ele nem sabe quem é você. Isso é edificação, o fundamento é o mesmo, aleluia. Somos fundamentados na mesma estrutura, prontos para o crescimento, amém? Vamos orar. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, que sobre nós o teu Espírito Santo desenvolva a alegria da edificação mútua, o prazer de poder cooperar na vida dos meus irmãos, o prazer, Senhor, de estender a mão, de, ó Deus, ter um ombro amigo, de ter, Senhor, nas nossas orações, os nossos irmãos, de buscar, Senhor, a ajuda e o auxílio do outro irmão também. Ah, Senhor, o Senhor nos colocou numa igreja, e esta igreja, ó Deus, o Senhor usa todas as pessoas. Que os nossos ouvidos estejam sempre atentos, Senhor, a todas as coisas. Porque sim, Senhor, muitas vezes pedimos, fala a Deus, e o Senhor está usando as pessoas, mas nossos ouvidos estão tampados. Porque não imaginamos que dali possa vir a Tua palavra. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Para entendermos que o Senhor usa qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Sim, Pai. O Senhor usa a esposa para o marido, o Senhor usa o marido para a esposa, o Senhor usa os filhos para os pais. Sim, o Senhor usa, porque somos igreja diante de Ti. O Senhor usa os pastores, o Senhor usa, Senhor, os adoradores, mas o Senhor também usa aquele simples, aquele servo simples e humilde, mas que pelas madrugadas é Ele que intercede por nós, é Ele que recebe de Ti revelação tal, que Ele dobra os seus joelhos e ora por nós. Muito obrigado, porque essa igreja é viva. O Senhor criou um organismo. Sim, Senhor, o Senhor criou um organismo, algo vivo, que se move nesse tempo. Obrigado, meu Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor coloca ao nosso redor. E eu não estou falando de bênçãos físicas, materiais, eu estou falando de pessoas que são bênçãos para nós. Muito obrigado, Senhor. Ah, Senhor, as nossas diferenças são tão poucas comparado àquilo que somos iguais. Somos servos do Senhor. Naquilo que nós somos iguais, vamos para o Senhor, para aquele lugar que o Senhor já preparou para a sua igreja.
E as nossas diferenças, Senhor, a gente resolve aqui com o amor, com o teu amor, Pai. Porque há muita coisa a fazer, Pai. Usa cada um de nós, usa a nossa vida. E usa, Senhor, a vida dos nossos irmãos. Que nos coloquemos, Senhor, à tua disposição. Eu me coloco, Senhor, diante de ti, à tua disposição. Usa a minha vida. E eu, Senhor, quero a cada dia entender que o Senhor usa outras pessoas também. Por isso te damos graças, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a igreja. Deus abençoe o pastor Alex e o ministério aqui. E que cada um de nós não esqueça. E Deus vai usar você já hoje, ontem usou, anteontem, amanhã. Esteja atento. Esteja atento. Às vezes a gente está procurando tanta coisa e o que Deus está usando a gente está pertinho da gente. Pertinho. Deixa Ele te usar, meu irmão. Como diz uma canção, né? Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Fecha, tem uma música assim? Fecha seus olhos, começa a clamar. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar, meu irmão. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao nome do Senhor.